Vamos falar de fogos de artifício? Vamos lá então. A minha convidada, gente, só abrindo aqui o nosso programa, ela vai orientar sobre a fiscalização do PROCON, é a Letícia Coelho Nogueira. Ela é diretora-geral do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON-ES. O PROCON está intensificando a fiscalização para a venda daqueles fogos que têm ruídos, não é isso, Letícia? Bom dia, seja bem-vinda, hein? Bom dia, Fernanda. Obrigada mais uma vez por esse espaço. É isso. Nós iniciamos, então, esta semana uma fiscalização, trazendo aí, já que nós tivemos a publicação do decreto agora em dezembro, que traz já e regulamenta uma lei que já havia sido aprovada e que traz justamente sobre a proibição, né, tanto da fabricação quanto da comercialização, do manuseio, da soltura, ou seja, toda essa cadeia aí de ações envolvendo fogos de artifícios barulhentos acima do que é permitido e que possa trazer algum tipo de transtorno para a sociedade de uma forma geral. Então, e como é que o consumidor ele sabe disso? Aquilo que está dentro da lei e o que não está? Por isso, assim, excelente, Fernanda, por isso que a gente começou esse primeiro movimento trazendo as orientações, né? Uma das grandes funções do PROCON é trazer orientação e educação, tanto para os fornecedores quanto para os consumidores. Então, é um decreto um decreto novo, né? Ele está regulamentado há pouquíssimo tempo, foi agora no início de dezembro, e ele mesmo traz quais são aqueles fogos de artifício que são permitidos, né? Uhum. Então, você pode emitir, você pode aproveitar essa época de festividade que tem a possibilidade de fogos de artifício, mas você tem uns decibéis que são autorizados, até 70 decibéis. Então, isso você consegue na hora de você comprar, de você fazer a sua aquisição, conferir ali junto aos rótulos, junto a toda a documentação do próprio fogo de artifício, saber se ele está enquadrado na legislação. Eles têm que ter essa informação de que eles já são preparados para ter baixo ruído. Isso, precisa trazer essa informação na caixa ali, na hora da informação já vai ter que ele é um de baixo ruído ou aqueles que são apenas visuais mesmo. Então esses continuam liberados, a população vai poder fazer seus festejos, as suas tradições, né? Final de ano é muito comum, principalmente aqui no Espírito Santo, que tem um litoral muito bonito e a população já acostumou a participar dessas ações e também fazer essas ações dentro das suas, né, no âmbito das suas festividades particulares, mas que precisa também saber manusear, saber como funciona para que não possa acontecer nenhum acidente também, né? Que é uma outra grande preocupação, né? Principalmente crianças e pessoas pouco habilitadas para isso. Isso, então assim, embora seja prática aqui no Brasil, eu estava ouvindo vocês falando de algumas tradições aí pelo mundo afora nessa época de fim de ano, algumas eu não conhecia, foi ótimo que eu me atualizei, depois também vou me aprofundar no Google, mas é importante entender que é preciso toda regra, né, todo regramento que vem ali, ele tem um porquê. Então ali, na caixa dos fogos de artifício, ela já fala de segurança, né, de distância, onde você pode armazenar, como você pode guardar, embora não seja a pauta principal, mas é uma pauta também de proteção e saúde do consumidor e que é importante que ele se atente a isso. Agora, em relação aos fogos, a gente tem uma preocupação muito forte. A gente sabe que quem tem os seus pets, quem tem, né, as suas pessoas, as suas crianças ou seus adultos, as pessoas que são autistas, ou os idosos, pessoas com baixa sensibilidade, como TDAH, a barulhos muito fortes, também sofrem muito nesse período. Então essa é uma legislação que ela precisa trazer qual é o nosso retrato social, um retrato social de boa convivência. Eu posso festejar, eu posso me alegrar, mas eu preciso respeitar o espaço do cidadão também e dos prejuízos que isso pode trazer para o consumidor e para a saúde daquela pessoa, né? E como que é essa fiscalização de vocês? E eu falo disso porque agora, né, nesses dois últimas etapas de campeonato aí, aquela do Flamengo, depois do Corinthians, né? A gente fez várias matérias de bichinhos, inclusive, que desapareceram, né, por causa dos barulhos
dos fogos. Então eles estavam eu imagino que eles deviam estar completamente irregulares. Vamos falar de 2 pontos, né? Primeiro dizer que esse decreto ele foi regulamentado, mas ele em 9 de dezembro, mas ele instituiu um grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho ele tem 120 dias para desenvolver as ações. Então, essas ações direta na pessoa, no consumidor, ela é uma ação que ela vai ser decorrente da atuação e do plano de trabalho desse grupo de trabalho que foi instituído, que tem aí integrantes da Secretaria de Meio Ambiente, né? O próprio secretário ele está à frente dessas questões, tem o Corpo de Bombeiros, o IEMA, enfim, a polícia, tem diversos setores aí governamentais, órgãos governamentais, que vão também instituir como que vai ser essa fiscalização da pessoa física, como que vai ser essa abordagem também da pessoa física. Mas uma vez que a lei já foi sancionada e que hoje eu já tenho um decreto que proíbe, que regulamentou a lei, eu já posso dizer que está proibido comercializar. E é aí que o PROCON já pode atuar, porque essa atuação ela é imediata, ela não carece de aguardar uma organização ou um plano de trabalho desse grupo de trabalho. Então, por isso que a nossa primeira ação tem sido nos estabelecimentos, sabe, Fernanda? E como eu disse, um dos nossos papéis também é trazer essa orientação. Acredito que alguns pequenos comércios ainda não sabiam, não conheciam esse decreto, né? Embora a lei já tivesse sido aprovada, ela esperava ainda um decreto, então esse decreto saiu agora, né, em dezembro, no final do ano. Então, nosso primeiro passo, até porque as nossas fiscalizações elas já têm esse objetivo, elas são de dupla visita. Então, essa primeira visita é aquela que a gente observa, retira de circulação o que não pode ser comercializado, né? Então aquilo não vai poder mais estar no estabelecimento daquele comerciante, daquele fornecedor, e deixa então uma notificação orientativa para aquele fornecedor. Mas tanto a lei ela prevê sanções que geram multa, que podem iniciar em R$ 900 a R$ 14 mil, ou em caso de reincidência ser dobrado, quanto o próprio CDC também carece, né, e dá ali como uma das possíveis sanções a aplicação de uma multa. Então isso vai depender do comportamento do fornecedor, como que ele vai lidar, né, com essa nova regulamentação aqui no estado do Espírito Santo, mas essa primeira é uma notificação que ele recebe, a gente já retira de circulação o que não pode ser comercializado. Já posso adiantar que até o momento não foi encontrado dentro do estabelecimento nada que não pudesse ser comercializado, mas as nossas fiscalizações começaram no início dessa semana, né? Então é algo muito recente ainda. E a gente retoma então as fiscalizações, dia 29 e 30 também estaremos nas ruas fazendo essa fiscalização e retirando de circulação todo aquele produto que não esteja apto, né, e que não esteja apto, que não esteja dentro das regulamentações da lei, para que o consumidor possa fazer as suas aquisições. Mas em relação ao consumidor que comprou, a gente ainda carece desse período aí em que esse grupo de trabalho vai atuar, formando aí de fato um plano de trabalho e qual vai ser o papel de cada um nessas atribuições. É isso aí. É isso, né? E acho que faz também a conscientização de cada um de nós, né? Para a questão. Eu acho que, sobretudo, é isso, sabe? Eu acho que a gente traz à tona algo que já é desesperador para muitos pais, mães de pets, de crianças autistas, de pessoas adultas que têm também, né? Que são portadoras da síndrome. Eu tenho um filho TDAH, eu sei que nesse período para ele é bem complexo também, porque ele tem baixa tolerância para ruído, né? A ruídos. Então é um momento mesmo, né? A gente está falando de Natal, a gente está falando de confraternização, a gente sempre repensa as nossas práticas aí para o próximo ano, quando vai chegando essa época. Então é um momento da conscientização, até porque pode ser que você já tenha comprado, que você tenha comprado antes da regulamentação da lei, mas, né, descarta. Eu acho que não é momento, acho que é o momento da gente viver nesse momento de harmonia e criando, a gente já tem tantos problemas, né? E criando um ambiente mais saudável para todos. Eu sou super favorável a isso, que a gente precisa de criar. Quando a gente cria o nosso ambiente, a gente educa também os nossos filhos a propagarem isso, né?
Não, isso é um fato. A nossa esperança é que as próximas gerações consigam cada vez compreender melhor essa necessidade de entender que a gente é parte de um todo, né? A gente não é um todo, a gente é parte de um todo e que essa integração ela é fundamental. Então fica aí a nossa informação para os estabelecimentos comerciais, as nossas fiscalizações seguem, independente da ação, né, do estabelecimento, do que o grupo de trabalho vai fazer no decreto, mas em relação aos estabelecimentos comerciais já está proibido, ou seja, não pode mais comercializar, e a gente segue aí nessa fiscalização nesses próximos dias e até o carnaval, né? A gente tem fogos, a gente tem período festivo até o carnaval. A gente fala que a publicação desse decreto estabeleceu essa rotina na nossa Operação Verão, que além da gente fazer todas as ações que a gente já faz no verão, a gente também incluiu essa parte de fiscalizar, então, os estabelecimentos que comercializam fogos de artifício. Letícia, obrigada, viu, pela sua participação aqui conosco, hein? Bom Natal para você. Nada, Fernando. Feliz Natal para você, para Tiago, para todos os nossos ouvintes. Agradecer o carinho de sempre com o Procon Estadual e, sobretudo, com os consumidores capixabas. Muito obrigada.